Em Belo Horizonte tem um edifício que, quando ele nasceu, ele era a promessa da vida moderna. Esse é o edifício JK, ou Conjunto JK. Esse prédio aqui tem 36 andares. É o mais alto de Belo Horizonte. Não tem uma trinca de nada. E ele surgiu para revolucionar a forma de morar do Belo Horizontino, para dar um glow up na cidade. Isso aqui foi feito na época do Juscelino, era prefeito de Belo Horizonte. Tem apartamento, tem 9 tipos de apartamento. Tem menor, maior, médio. Hoje eu vou te contar por quais fases esse edifício tão importante e icônico já passou e por que ele é tão importante para a arquitetura moderna brasileira, além de ser bem polêmico também. O grande babado desse condomínio gigante gira em torno da síndica, que teve na gestão por mais de 40 anos e tiveram atualizações recentemente. As reclamações dos moradores é que, supostamente, existia desvio de dinheiro, o condomínio não era tão bem cuidado assim em comparação a quanto ele arrecadava, e além disso tem um monte de histórias. Eu lembro que quando eu tava fazendo meu TCC sobre o JK, tinham muitas histórias bizarras que as pessoas comentaram comigo, e em Belo Horizonte, em geral, as pessoas falam e fofocam sobre as histórias bizarras em torno do JK que supostamente aconteceram, só que não são coisas que são comprovadas, então eu prefiro deixar quieto. Alguns anos atrás, em 2020, eu postei um vídeo que por muito tempo foi o único vídeo desse canal, porque foi o que eu usei para a apresentação da minha tese de TCC quando eu me formei em arquitetura em Belo Horizonte. Você acredita que estão me criticando por eu ser piranha e ser intelectual? Naquele vídeo, eu falei sobre o edifício de uma forma mais acadêmica, eu dei um contexto histórico mais rápido, porque eu tinha outros focos. Ao longo dos anos, mesmo sendo um trabalho da faculdade, ele recebeu vários comentários muito interessantes. Então, eu sempre quis fazer um segundo vídeo explorando mais a história do condomínio JK, porque eu lembro de deixar muita coisa de fora. Eu sempre quis fazer um segundo vídeo mergulhando na história e nas fases do edifício, porque é um edifício vivo. Então, agora que eu tô começando esse canal pra valer, tô me dedicando a fazer vídeos com mais frequência, eu tô fazendo esse vídeo pra focar mais na história e nas fases que o JK já passou. Se você tiver interessado no outro vídeo, que é mais acadêmico, mas ainda assim é muito interessante, eu morro de orgulho do meu TCC. Eu nunca deixei cards em vídeos, mas eu vou deixar aqui, caso você tenha interesse, porque é um vídeo legal também de ver. Aqui a gente vai falar sobre a história e sobre as partes que ficaram de fora daquele vídeo anterior. Então vamos lá, né? O Conjunto JK, ele fica no miolo de Belo Horizonte, perto da Praça Raul Soares, e ele é um conjunto de 2 torres, onde moram hoje mais de 5.000 pessoas. Eles não param, o pessoal hoje não para, não. Começa a ter amizade com a vergonha, já mudou, é outro, é desse jeito. Só nós, assim, por exemplo, tá aí muitos anos, né, que não muda, mas o resto tudo muda. É difícil ter amizade com esse pessoal. Ele foi projetado pelo Oscar Niemeyer e ele é um dos maiores símbolos do modernismo brasileiro na arquitetura. Para dar um resumão assim das fases do edifício, a gente pode falar que ele teve uma fase inicial de glória, vamos dizer assim, que é quando ele foi lançado com todas as propagandas e todas as promessas de uma vida moderna, o que seria uma vida na cidade. E a gente tem que lembrar que Belo Horizonte, ela sofreu uma forçação de barra para se modernizar pelo JK quando ele era o presidente, mas com uma mentalidade ainda muito interiorana. É muito interessante isso em BH, mas isso é outro vídeo. Depois ele passa por uma decadência, que ele é mal visto pela cidade, e até hoje tem muitas pessoas, por exemplo, meus avós, meus pais, que têm uma visão do Conjunto JK muito negativa. Quando eu falei que o meu TCC era lá, que eu ia visitar o prédio, ou quando eu falava que eu queria morar lá, nossa senhora! E depois, a região toda, ela começa a passar por um processo de gentrificação, e eu vou explicar melhor o que é isso no futuro. E nos últimos, vamos dizer assim, 10 anos, talvez, o edifício, ele tem perdido um pouco dessa imagem negativa e tem sido um lugar visto mais cool, assim. Junto com isso, uma coisa que está relacionada é que essa região do centro toda, ela tem passado por um processo de gentrificação em BH, e isso é uma coisa que a gente vai falar com calma mais pra frente, mas é só pra dar esse... como foi os altos e baixos desse edifício. Então vamos começar do começo? Se prepara o coração. O que é modernismo? Que eu tô tanto falando desde o começo do vídeo. Então, é um movimento que... Nossa, o sol apareceu aqui agora. É um movimento que ele começa no final do século XIX até o início do século XX. E é um movimento que teve mudanças muito significativas para a arte em geral. A Semana de Arte Moderna nasceu num momento
que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra e tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas do próprio mundo. A gente aqui no Brasil, quando a gente importou esse movimento que começou na Europa, era um contexto em que o país estava se industrializando muito e passando por uma revolução econômica, vamos dizer assim. Nós estamos no fim da monocultura do café e, de certa forma, na modificação da estrutura quase feudal que havia até aquele tempo, com as fazendas que eram de feudos, onde os coronéis apenas eram os comandantes e que faziam a política e que faziam o clima mental, com suas viagens ao exterior, como mandando suas filhas para colégios também estrangeiros, de modo que, nesse tempo, não teríamos uma mentalidade brasileira autêntica. E aí, a gente sabe que toda mudança econômica, ela também tem mudanças na cultura e na arte que é produzida naquele tempo. E aqui no Brasil não foi diferente. Esse movimento, ele começa a questionar os princípios da arte, das belas artes, que até então eram irrefutáveis. Isso na literatura, nas artes plásticas, na arquitetura. Talvez você lembre das aulas de história sobre a Semana de Arte Moderna de 22, que é, assim, o marco de início do modernismo no Brasil. A Semana de Arte Moderna não criou uma escola com regras, não impôs uma técnica, não formulou um código, mas formou uma consciência, um movimento libertador a integrar nosso pensamento e nossa arte na nossa paisagem, no espírito da nossa autêntica brasilidade. Já na arquitetura especificamente, o movimento moderno, ele tem o boom, assim, na década de 30. E aqui eu queria abrir um parênteses para um evento que foi muito importante para a arquitetura brasileira, que foi uma exposição no MoMA em Nova York, que aconteceu em 1943. E a exposição se chamava Brasil Builds, tá aqui o banner. O que essa exposição queria fazer? Mostrar a arquitetura do Brasil entre o século XVII e o século XX. Então, a gente está falando do Museu de Arte Moderna de Nova York, que, assim, não é pouca bosta, né? Só pessoas inteligentes entenderiam isso. Então, isso fez com que o interesse na arquitetura brasileira crescesse, que a gente ganhasse mais visibilidade. Além disso, a fotografia de arquitetura também teve uma muito grande mudança nessa época. Falando sobre a fotografia rapidinho, até então tinha muita ideia de a fotografia ser uma simples representação do que existe. E a partir desse momento, a fotografia ela ganha mais força de uma fotografia que por si é a expressão de arte e não simplesmente uma representação, mas isso é um outro vídeo. Inclusive, se for um assunto que te interessa, fotografia de arquitetura, eu queria saber se é um assunto que interessa a vocês que estão assistindo, então deixa um comentário. Agora, a gente vai para o ano de 1945. Nesse ano, acontecem muitas mudanças na sociedade brasileira. A gente tem que lembrar também que esse foi o final da Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente está falando sobre uma transformação nas práticas culturais, nas formas de sociabilidade e na escala de valores sociais. Isso impacta diretamente as formas de habitação, né? Que, por sua vez, o nosso querido Niemeyer vai ver essas transformações e vai falar assim, eu vou pegar isso que é novidade e eu vou traduzir num projeto. O Silvio de Vasconcelos, que é um arquiteto brasileiro, ele fala que a casa já não é mais estanque, fechada ou cúbica, mas ela é acolhedora, aberta e franca. E aí, essa força de renovação, de mudança, de glow up, ele continua nas décadas seguintes. E isso também se traduz em vários modismos, trends que tinham na arquitetura de Belo Horizonte dessa época. Eu queria ler um trecho do discurso do JK nessa época. Na época, ele era o prefeito de Belo Horizonte, né? E ele era aficionado com modernidade. Aqui eu tô falando do edifício JK, mas ele também teve um grande papel quando a Pampulha, o complexo da Pampulha foi projetado, porque aquilo ali também era uma das outras obras que ele queria em Belo Horizonte para que BH se tornasse uma referência da vida moderna, sabe? Centro geográfico de Minas, Belo Horizonte
onde condensa a vida econômica, política e social do Estado. Entre menino e moça, caracteriza-se pela modernidade de suas linhas e relevos. Com efeito, delineada há 45 anos à beira do sertão virgem, é tão nova que ainda se lhe percebe o cheiro da terra lavrada de pouco. Olha só o romantismo, romantização do novo, né? Mas já exubera em realizações. Grande cidade, povoada de cerca de 250 mil habitantes. Agita-se, produz, estuda, diverte-se, amplia-se e prospera. Obra de audácia e tenacidade. Belo Horizonte assenta-se no domínio do homem sobre a natureza que é a emoldura de íspidas montanhas de ferro. Seria cômico se não fosse trágio, né? Porque Minas Gerais agora tá igual um queijo suíço, cheio de buraco de mineração. Os elementos essenciais de que já dispõe a fartar a cidade azul e verde foram acumulados e disciplinados pela energia de suas administrações e não representam uma dádiva fácil das circunstâncias naturais. Então, a gente pode dizer que um edifício modernista, ele tem ângulos retos, planta livre e a máquina de habitar, que foi um conceito do Le Corbusier. Tomemos una casa. Libremos el suelo del peso de la planta baja. Aumentemos la superficie del jardín. Liberemos el espacio del tejado. Construyamos una terraza. Viva el plano libre en el que los tabiques han dejado de ser útiles. Los pilares soportan las losas de hormigón de los pisos superiores. Vivan las fachadas libres que no soportan peso alguno. El cristal puede utilizarse con toda libertad. Esses elementos, eles focam sempre no funcionalismo do espaço. Esse é o conceito que embasa a arquitetura daquela época. O Niemeyer, ele pegou esses conceitos e ele falou assim, tá muito funcional, eu vou colocar umas coisinhas aqui. Então ele tentou desvencilhar dessa rigorosidade, desse rigor que ele julgava opressivo. E quando a gente olha no conjunto JK, onde que o Niemeyer colocou essas rebeldias arquitetônicas dele? Um exemplo são nos pilares em V, que a gente vê no pilotis do prédio. Eu não sei como tá hoje em dia, na verdade. 5 anos atrás, quando foi a última vez que eu tive no edifício, tinha um gradil em volta das áreas que deveriam ser áreas comuns. Então, esses pilares, eles não são muito visíveis da rua. E aí, como eu já dei um spoiler no começo, o edifício JK, ele passa por um monte de fases. Ele começa como um projeto utópico, como uma proposta para fazer você viver a vida moderna, como se você fosse viver dentro de uma cidade vertical. Como se o edifício fosse um bairro e cada pavimento, cada andar fosse um quarteirão, por exemplo. Os anúncios da época vendiam vários serviços acontecendo dentro do edifício, jardins, playground, boate, área de eventos. Tem um que eu acho interessante, que é supermarket no estilo americano. Olha só, um monte de serviços especializados. Parque, uma piscina grande, um auditório. Tem uma nota publicada em vários jornais no dia 21 de novembro de 1951, que é chamada O Colosso da Praça Raul Soares. E é muito interessante ver como tem muitos adjetivos grandiosos, tipo extraordinária nota de grandiosidade e beleza que introduzirá na fisionomia da capital de Minas. O conjunto dominará a cidade e constituirá o seu marco de referência, dando à capital mineira uma verdadeira joia arquitetônica. Isso não dá para negar. A maior construção já levada a efeito em toda a América Latina. Junto com esses serviços é que existiria uma vida em comunidade forte. Então, a ideia é que você faria as coisas fora da sua casa. Por exemplo, lavanderia seria do prédio. Então, você não fica na sua casa tanto tempo quanto na época você ficaria. E é muito legal ver que hoje em dia isso é uma coisa comum pra gente pensar, beleza, um prédio que não tem lavadora ou não tem nem ligação pra máquina de lavar. Só que isso na época, gente, isso era o babado. E isso é uma coisa que foi mudada por muitos moradores hoje em dia, que colocaram a máquina de lavar. Muitos moradores nem sabem que existem todas essas áreas, porque hoje em dia elas não são usadas para as funções que elas foram destinadas. Essa vida em comunidade de uma cidade vertical, na realidade, ela não acontece hoje. E aí, como eu também já falei no começo, a fase que o prédio está passando hoje é uma mudança da sua estigmatização. É uma mudança desses preconceitos. Na década de 80, na década de 90, o edifício ele estava meio largado assim. E ele era conhecido por ser um lugar muito perigoso. Segurança! Segurança! Um lugar onde tinham prostitutas, usuários de drogas, as pessoas marginalizadas, né, da sociedade. Era um lugar de crime, muito suicídio também já aconteceu ali. É como se fosse uma terra sem lei. Só que isso, obviamente, é inflamado pela fofocaiada, né? Eu não vivi essa época para saber exatamente como foi, mas vendo os relatos das pessoas mais velhas, existe uma imagem do edifício JK na mente muito negativa. O edifício hoje ele passa por essa valorização que
deriva muito da gentrificação da cidade, do centro de BH. E o que é a gentrificação? É um projeto de enobrecimento de alguns lugares da cidade. Basicamente, o que acontece? Um lugar da cidade é reformado, um lugar que era visto como ruim, como perigoso, tipo era a Praça Raul Soares. Quando eu era criança, eu lembro, era um lugar assim, olhe para todos os lados, que é um lugar muito perigoso. Esses lugares passam a se valorizar. Os imóveis começam a ficar mais caros, a infraestrutura é reformada. Então, muitas vezes, quem morava ali começa a não conseguir mais pagar pela vida dali, porque vira um lugar que encarece. E muitas dessas pessoas acabam tendo que se deslocar para outros lugares da cidade, muitas vezes mais longe do centro, né? E aí essas regiões viram um lugar em que só habita quem tem dinheiro para poder usufruir dessa infraestrutura. Só para trazer datas, a requalificação da Praça Raul Soares foi em 2007 e do entorno do Mercado Central foi em 2008, que foram as principais obras de requalificação dessa área. Então, o edifício JK, ele é um retrato, é muito engraçado porque ele é um retrato vivo, né, do que acontece na cidade. Ele é muito icônico e ele carrega muitas histórias. E eu acho que morar no JK deve ser uma experiência muito próxima de ver as transformações da cidade, sabe? E a transformação urbana daquela região de BH. Porque é um edifício que é ao mesmo tempo um patrimônio cultural e uma memória viva da cidade, né? Tá em mudança, né? É um edifício que é dinâmico. Se você achava que o edifício JK era simplesmente um monte de concreto com janela e vidro, ele é muito mais do que isso. Ele carrega muita história e ele carrega muitos reflexos do que o Brasil e a cidade de Belo Horizonte estavam passando em momentos diferentes da história. Então me fala se você gostou desse vídeo, se você conhecia já o edifício JK, se você mora no conjunto JK ou conhece alguém que mora lá, comenta nesse vídeo, manda para as pessoas. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre outros temas do meu TCC que ficaram de fora na época, como falar sobre habitação, sobre fotografia, sobre a vida cotidiana, como que a sua casa reflete quem você é. Então me fala se são assuntos que você se interessaria, dá um likezinho. Se tiver o IPA também, tô falando isso para as 3 pessoas que vão assistir esse vídeo, e eu espero que você tenha gostado. Obrigada e tchau!